Depois de 4 anos de espera, diversas teorias e muitos episódios de Helluva Boss, Hazbin Hotel tá finalmente batendo na nossa porta. Mas nesse tempo todo que o canal existe, eu percebi que eu acabei deixando um tema de lado. Como seria um crossover entre Hazbin Hotel e Helluva Boss? Sim, depois de quase 3 anos de canal, eu finalmente decidi trazer esse tema à tona. E infelizmente essa não foi a primeira vez que eu tentei fazer isso. Mas isso aqui é tema pro final do vídeo. Por hora, vamos focar no que todos estão aqui pra ver. Vamos ver o que teria de acontecer em um crossover dessas obras, contar os eventos mais prováveis e, é claro, teorizar a trama do episódio de maneira que ele possa ser produzido oficialmente. Mas antes, eu tenho uma excelente notícia. Esse vídeo é um oferecimento da Game Shark Store. Sim, a mesma loja que apoiou o canal lá atrás está de volta e agora com um site oficial. Eles estão com promoção de 10% de desconto por conta do fim de ano e usando o cupom DUSTMOON você ganha mais 5% de desconto. Fora isso, eles ainda estão enviando para o Brasil inteiro. Atualmente os itens à venda ainda estão sendo adicionados no site, mas já tem bastante coisa lá e eu imagino que você vai encontrar algo para você ou para aquele alguém especial. Então não perca essa chance e comemore o Natal com a Game Shark Store. Link na descrição e comentário fixado desse vídeo. Beleza, começando com o quanto o crossover afetaria as obras, ele teria que ter uma história isolada e que não desviasse o curso das obras individualmente. Mas ainda assim, ele não poderia começar simplesmente do nada. Então pelo menos uns 2 ou 3 episódios antes do crossover em si, os eventos dele teriam que ser iniciados em Hazbin Hotel. Mas de modo que à primeira vista não parecesse algo tão importante e grandioso até que chegasse o episódio anterior ao crossover ou o crossover em si. E se você ficou confuso ou está se perguntando como isso seria feito, a resposta é bem simples. Com a coisa mais provável de unir as duas obras, um demônio pecador. Lindo, gato, gostoso, me engravida! Ai Dusty, mas alguém poderia falar diretamente para Charlie que a MP existe. Olha, apesar de ser uma possibilidade, eu considero ela a menos provável de acontecer. Até porque, por mais que a Charlie seja sim a princesa do inferno, isso não a obriga a tomar uma atitude com relação a cada problema que ocorre no inferno. E considerando que o Stolas sabe do negócio do Blitz e que o Asmodeus já deve ter uma ideia do que o chifrudo faz para viver, os atos do Blitz não parecem ser algo que necessitasse da intervenção da família real. Portanto, não é algo que iria chegar a Charlie assim sem mais nem menos. Até poderia, mas eu imagino que ela já tem problemas o bastante para lidar considerando que ela tem que cuidar do hotel e o Angel e o Alastor estão lá. Ou seja, 2 doidos que adoram ver o circo pegar fogo. Não vai ser fácil para nossa princesa. Então, para os acontecimentos darem certo, nós vamos nos inspirar em 2 obras que eu imagino que muitos aqui já devem conhecer ou pelo menos ter ouvido falar. My Little Pony, A Amizade é Mágica e The Flash. Nani? Tá legal? Antes de me crucificarem, deixa eu explicar. My Little Pony é uma obra que conseguiu de maneira maravilhosa contar histórias de personagens de fundo. E se você procurar vídeos sobre, vai descobrir que tiveram vários casais que se formaram quase que inteiramente por interações em segundo plano. Quanto a The Flash, ele conseguiu introduzir a Mulher Gavião de uma maneira bem interessante. Inicialmente como interesse amoroso do Cisco, e aos poucos foram dando sinais do que esperava por ela. Pra só em um crossover ela finalmente se tornar de maneira definitiva a heroína que todos conhecemos. Levando isso em conta, o nosso pecador genérico de nome Dylan, desenhado pela nossa querida Chip, teria que aparecer no hotel uns 2 ou 3 episódios antes do crossover em si. E a sua primeira aparição seria uma das poucas cenas na qual ele estaria em primeiro plano antes do crossover começar. Com isso, no decorrer dos próximos 2 ou 3 episódios, veríamos ele apenas em plano de fundo, tendo interações com os demais protagonistas. E um bom exemplo disso seria ele bebendo no bar do Husky, rindo com o Angel, possivelmente discutindo um pouco com a Veg e quem sabe até dando uma mãozinha pra Nift. O objetivo dessas interações no fundo seria mostrar que ele estaria se adaptando à sua nova situação no hotel, mas sem ter lá um destaque muito grande, pelo menos no decorrer dos acontecimentos principais do episódio. Até porque, no fim do episódio que antecederia o crossover, veríamos finalmente ele tendo um pouquinho mais de destaque, que seria ele dando boa noite para algum protagonista no corredor e indo para sua cama. Mas uma vez que ele pegasse no sono, ele começaria a ter um pesadelo do seu passado, o exato momento em que ele morreu, vendo aquele que lhe tirou a vida. Como ele morreu, quem o matou e detalhes da forma demoníaca que indiquem isso, eu vou deixar para cada um decidir. Afinal, é o detalhe que mais pode ser alterado nessa questão de roteiro. No caso, nós criamos um bem simples e o único grande diferencial dele são chifres de cabra para indicar impulsividade, tal como indicava na Mayberry. Mas voltando à sua memória / pesadelo, uma vez que sua visão escurecesse por completo, simbolizando que ele morreu, ele acordaria ao fim dessa memória, logo no início do dia. E mais do que assustado, ele estaria com raiva. E nesse momento ele teria mais um flashback,
Dessa vez em um bar em algum lugar da cidade de Pentagrama, onde ele teria visto e pego um panfleto mal desenhado de uma companhia que matava pessoas ainda vivas. Caramba, fora do contexto dessas duas obras, essa fala fica muito estranha. Nisso, ele tiraria o panfleto da gaveta, ou de onde quer que tivesse guardado, olharia pra ele mais uma vez, se levantaria da cama, sairia do hotel, dizendo pra Nift que vai dar uma caminhada matinal, e com isso, enquanto ele se afasta do hotel, a tela escureceria e veríamos a seguinte mensagem: continua em Helluva Boss. Nesse ponto, o crossover começaria em definitivo, tendo logo em seu início o Dylan chegando na IMP e, como já é padrão, contando o seu passado, contando como ele morreu e o porquê que ele queria vingança, além de também mencionar que levou um tempinho para conseguir juntar todo aquele dinheiro. Com o pedido feito, o Dylan voltaria para o hotel e quando perguntassem onde ele tinha ido, ele apenas diria que tinha ido dar uma volta, mesma coisa que teria dito para Nifty quando ele saiu mais cedo aquela manhã, levando em conta a grande possibilidade de Nifty acordar mais cedo para realizar todas as tarefas do hotel. E assim o dia se seguiria de uma maneira relativamente normal, até que nós passaríamos a ver a IMP dando conta do alvo, sem ter maiores problemas, e então mandando uma mensagem de volta a Dylan, confirmando a conclusão do seu assassinato requerido. Só que para a trama ter continuidade, de alguma forma, o pessoal do hotel viria a descobrir o que aconteceu realmente. E nessa, vamos que por culpa de Alastor, com toda aquela sua sombra de voodoo sob o seu comando, eu duvido que ele não colocaria pelo menos uma, vigiando aquele seu hospedezinho. E assim, após saber que o serviço foi concluído, ele falaria o que descobriu para Charlie ou deixaria alguma pista bem óbvia, de uma forma que ele manipulasse a situação. Tipo colocar o panfleto da MP na entrada do hotel, só para ver a reação de Charlie e tirar prazer no seu sofrimento. E assim, vendo esse panfleto, deixaria Charlie preocupada e a Veg completamente pé da vida. Afinal, a MP é o extremo oposto do hotel. Enquanto um tenta redimir os pecadores, o outro literalmente faz o completo oposto disso e aumenta seus desejos de vingança, o que apenas piora a situação deles em relação à redenção, caso a mesma seja realmente alcançável aqui no inferno. Será? Com isso, poderíamos até ter como uma cena final da primeira parte a Charlie e a Veg encontrando o panfleto na entrada do hotel, olhando perplexa diretamente para a câmera e dizendo "Puta!". E com isso, a mensagem "Continua em Rasmin Hotel" apareceria como uma piadinha na tela. Ok, e depois de todas essas aventuras, seria então aqui que os dois grupos finalmente se encontrariam pela primeira vez, diretamente em um episódio, porque veríamos a chegada da Veg e da Charlie juntamente lá na MP. Com isso, teríamos um breve diálogozinho da Charlie com Blitz, com ela dizendo que eles incentivavam os pecadores a completamente piorarem. E então veríamos um argumento bem válido da parte de Blitz, dizendo que eles não obrigam ninguém a contratá-los, e que muitos pecadores morrem de maneira que são ou injustas ou que eles consideram completamente filhas da puta. E que a MP assim cumpre apenas a demanda de vingança deles, ajudando eles a ter o que merecem. Mas não obriga ninguém a se vingar. E também, se eles foram contratados dessa forma, poderia-se dizer que foi por livre e espontânea vontade. Com isso, vendo que não iriam conseguir nada, a Veg declara que a MP tem que encerrar os seus negócios no inferno para sempre. E quando saem dali, a Veg até coloca um aviso feito na hora ali na frente da porta, fechado para sempre. E antes que perguntem, sim, com certeza o Blitz deixaria a Veg completamente fora do sério. E nisso também, a Charlie não iria interferir aqui, porque até onde sabemos, ela não é do tipo que daria cartada da princesa do inferno o tempo todo. Fora que ela não parece também ser do tipo que usa e abusa da sua autoridade para ter o que quiser. Então, se alguém está se perguntando o porquê de ela não ter apavorado o Blitz e os demais, seria também por isso. Também permitindo que Veg teria sua autoridade aqui para não atacar a sua amada. Porém, enquanto as duas saíam do local, Blitz já aproveitou para arrancar com todo aquele panfleto de fechados para frente da frente do hotel. Ele também já disse para os demais membros da MP que ele tinha um ótimo plano, e assim, dessa forma, eles também seguiriam para o Rasmin Hotel sem a Charlie reparar. E enquanto isso, elas também que voltavam até o hotel, chegariam lá e passariam a conversar com Dylan, dizendo que ele não devia ter buscado a MP, que vingança é errado e toda aquela balela mimimi que todos já esperam ouvir dela. Só que nisso, a MP também chegaria na frente do hotel e o Blitz colaria um cartaz na porta dizendo que estavam inaugurando uma nova MP e eles estavam com uma promoção de 50% de desconto.
E sim, eu acho que se ela chegasse ali naquele ponto, afinal, tecnicamente, ele não estaria desobedecendo a ordem de Charlie. A MP fechou de vez. Essa sim seria uma nova empresa, só que faria exatamente o mesmo serviço, as mesmas coisas, mas seria o nome de MPP. Que viagem é essa, véi? The Immediate Murder Professionals Posterior. Um miserável é um miserável. Seria nesse ponto que a VEG perderia a paciência de vez e iria para cima do Blitz com a sua lança, o que por sua vez faria a Luna defendê-lo. Para a ação não ficar desproporcional, teríamos mais personagens entrando na briga. Angel por diversão, Serpentius possivelmente para mostrar suas armas, o Zoro de One Piece porque ele está sempre perdido e com certeza estaria no meio desta confusão. E Nifty para evitar que a bagunça fosse maior do que o necessário. Ou para já dar cabo de algum e simplesmente poder limpar logo. Sim, senhoras e senhores, uma salva de palmas para a faxineira mais rápida e precisa do inferno. Nisso, teríamos Moxie contra Serpentius em uma batalha de especialistas em armas, Nifty contra Millie na luta de baixinhas homicidas e Angel contra Blitz na batalha de assassinos boca suja. Lembre-se, encha as luvas de lingotes e bata abaixo da cintura. Com relação aos demais, o Husky estaria ocupado demais bebendo e não se importando. O Alastor estaria olhando pela janela e desfrutando do espetáculo, a Charlie estaria entrando em um leve estado de pânico pensando em como resolver aquela bagunça, e o Dylan estaria olhando para o caos que a sua decisão criou. Nisso, teremos o Alastor oferecendo um acordo para Charlie, resolver pacificamente aquela situação. Só que ela claramente recusaria e tentaria mais uma vez dialogar com o Blitz. Sim, ela faria isso no meio de um campo de batalha repleto de trocação de tiro e lâminas. Mas isso não vai ser um problema, não é como se algo ali no meio realmente pudesse feri-la, tirando pela lança da VEG, até onde sabemos. Só que nisso, antes mesmo de a Charlie conseguir estabelecer um diálogo decente com o Blitz, os tentáculos negros do Alastor apareceriam e parariam a briga, prendendo todos de ambos os lados, com exceção da Princesa do Inferno. E nisso, ele faria uma proposta tanto para Charlie quanto para o Blitz. A proposta seria que, em vez de continuarem com o show, briga, que eles deixassem que os próprios pecadores decidissem qual das opções eles prefeririam. Afinal, o hotel não podia forçar a redenção nos pecadores. Então, por que não deixar as duas opções e ver qual delas pareceria melhor para os pecadores? Fora que o fato de um pecador se vingar de alguém que ainda tá vivo não impede que eles busquem a redenção mais pra frente. Então, por que não fazer esse joguinho pra verem quem ganha no final? Aquele que fracassar primeiro, perde. O último a cair, perde. Você ainda troca as palavras. Vendo que essa seria a melhor opção, os dois lados concordariam com a proposta, e com isso todos iriam para dentro do hotel para tratarem dos ferimentos que tiveram e para beber. Afinal, agora ambos estariam em paz. Mais ou menos, né? Com relação às interações pós-batalha dos personagens, o Moxie poderia facilmente interagir com os Serpentius por conta do interesse e conhecimento deles sobre armas. Afinal, esses dois poderiam facilmente trocar conversa por horas só sobre esse assunto. Com relação a Nifty e a Millie, elas poderiam facilmente se dar bem. Até porque falam que mulheres costumam tentar se matar de vez em quando, então acho que uma amizade surgir depois de uma briga não é algo impossível. Com os homens até costuma acontecer. Às vezes. Com relação ao Blitz e ao Angel, nem tem muito o que pensar. Estariam bebendo e rindo como completos idiotas. Alguém duvidaria disso? Não. 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 Sim. Quer dizer, não. Quanto à Luna, eu não duvido que uma vez que visse o modo como ela se comporta, o Husky oferecesse a ela alguma bebida. E considerando o jeito que eles possuem, possivelmente se dariam bem mesmo que trocassem poucas palavras. Tá afim de ir no bar? Com relação ao Alastor, ele possivelmente só estaria ali observando tudo acontecer e tomando alguma coisa. E com relação a Charlie e a VEG, estariam falando sobre o caos que acabou de acontecer. E eu não duvido que o Moxie pudesse ter um papinho legal com a VEG, afinal, enquanto ela tem que lidar com o Angel, o Moxie tem que lidar com o Blitz. Já é alguma coisa em comum entre esses dois, né? Com isso, ao fim do dia, a MP iria embora e o Dylan falaria com a Charlie dizendo que ele não se arrepende do que fez. Dizendo que ele precisava se livrar desse ódio de alguma maneira e aquele foi o modo que ele encontrou. Com isso, ele também diria que a ideia do hotel não é inútil e que buscar redenção é um propósito nobre, ainda mais considerando onde eles estão e quem a Charlie é. Mas ele também fala que ele não estaria pronto para isso, pelo menos não ainda. Que agora que ele teve a sua vingança, ele quer descobrir quem é na sua nova realidade como pecador. E quem sabe mais pra frente não descobrir que a redenção pode ser o melhor caminho para si mesmo. Nisso, o Dylan sairia pelas portas do hotel e elas se fechariam atrás dele. Mas antes de rolarem os créditos, nós teríamos mais uma cena para acompanhar. O Dylan simplesmente estaria andando pelo pátio do hotel e olharia para sua mão direita, para momentos depois se virar e olhar para o Alastor na janela do hotel, que está acenando para ele com o seu típico sorriso.
Nisso, nós teríamos um último flashback. E nele, veríamos que momentos antes do Alastor interferir na briga entre o pessoal do hotel e a IMP, o Dylan fez uma aposta com ele. Essa aposta seria para ver qual dos dois negócios seria o mais aceito pelos pecadores. E para surpresa do Alastor, o nosso pecador teria apostado no hotel e na proposta da redenção. Nani? Honestamente, o Alastor não teria por que aceitar tal aposta, mas ele acha que poderia ser divertido. E nisso, pergunta o que o nosso pecador estaria disposto a apostar. O Dylan simplesmente responderia que o demônio do rádio sabe muito bem o que ele está apostando, e nisso, a aposta deles é selada como um contrato. Com isso, voltamos ao presente, onde o Alastor já não está mais na janela, e o Dylan apenas deseja em voz baixa boa sorte para Charlie. E com isso, ele se retiraria do pátio do hotel. E seria dessa forma que terminaria o crossover. Beleza, tendo de tudo isso, uma curiosidade para vocês. Esse tema aqui é maldito. Não o vídeo em si, mas sim o tema dele. Podem perguntar pro Big King, o roteiro original desse vídeo tá pronto há meses e já tem muito tempo que o King me mandou os áudios de gravação da parte dele. Só que toda vez que eu tentava gravar esse vídeo, o mundo parecia não querer colaborar. Sério, teve vezes que parecia que teve um desfile de caminhões aqui na minha rua. Depois, uma motociata com os motores no máximo. Depois disso, os mais de 12 cães aqui da rua decidiram criar um coral de igreja. Aqui, meme de Big Time Rush do Gustavo gritando, os cães! Isso pra não falar dos gansos que uma vez tiraram o dia inteiro justamente pra grasnar e não fechar a desgraça do bico. Ah, e pra fechar com chave de ouro, a última vez que eu tentei gravar o roteiro original, deu problema no programa de gravação. Eu não sei da onde, eu não sei porquê, mas deu problema. Então, eu cansei, eu gritei e eu decidi reescrever essa desgraça do zero, que é o roteiro que vocês escutaram agora. Então, pasmem, podem ter esse vídeo como o mais complicado de ser feito até hoje. Só perdendo no quesito de edição e postagem pra o vídeo de Paul Walkers. Pelo menos eu espero, né? Meu Deus, 20 reedições seria pra quebrar, gente. Enfim, pessoal, por hoje é isso. O que acharam do vídeo? Acham que eu viajei muito ou que ele seria viável pra um crossover oficial? Fora isso, o que acharam do personagem que a Chip criou? Deixe aqui nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até o próximo crossover. Tô livre? Tô livre! Tô livre! Eu não acredito, eu finalmente consegui gravar esse vídeo!